sejam bem-vindos ao nosso programa O Aras e Raças. Nossa jornada aqui em Orlândia, São Paulo, no Aras Agromen, começou semana passada, junto com o evento que acontece há 16 anos consecutivos. Então, que tal, antes de continuarmos a nossa matéria, revermos um pouquinho do que rolou semana passada? Confira! O município de Orlândia foi desmembrado de Batatais em 1890, tendo por sede a localidade denominada Espírito Santo de Batatais. Em 1896, a localidade passou a denominar-se Nuporanga, sede do município. Em 25 de novembro de 1909, foi transferida para o povoado de Vila Orlando, que recebeu então o nome de Orlândia, em homenagem ao coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, fundador dessa cidade. Em 30 de março de 1910, foi elevada à categoria de município. E é em meio a esse município que está localizado o belíssimo Aras Agromen, que cria a raça BH. O BH é um cavalo bem dócil, a gente que lida com ele todo dia e quando você tem a oportunidade, inclusive, de desde potro, a gente sabe que é uma raça dócil, é uma raça já acostumada muito com o trato com as pessoas, então é fácil lidar. Um ou outro é genioso, mas né, nós somos, então não é difícil também encontrar um assim. Mas não tem uma grande característica marcante na raça, porque o BH surgiu de várias raças europeias, que tem habilidade para o salto, foi acontecendo as seleções dos garanhões e aí criado a raça. Nacional, uma raça que hoje cresce muito e hoje os primeiros garanhões, os seus filhos começam a despontar, inclusive lá fora. A gente está fazendo caminho de volta, né? Durante muito tempo se importou cavalo e agora a gente já começa a exportar o BH, porque nossos animais são de qualidade. E isso dentro do esporte tem mostrado bastante isso, essa qualidade. Eu posso dizer a todos vocês que eu realmente amo o que eu faço, mas eu amo mais ainda quando eu posso chegar num lugar como esse Aras, o Agromen, e além de estar em contato com os cavalos pelos quais eu sou apaixonada, ainda posso ter um contato pleno com a natureza, como com essas aves criadas aqui e alguns macaquinhos. É ou não é magnífico? Em Orlândia, no Aras Agromen, há um modelo de Porsche que pouca gente conhece. Vermelho, conversível e com rodas de trás bem largas do que as da frente. Ele foi fabricado na segunda metade da década de 60 e tem um nome que é desestimulante para o modelo dessa marca, Júnior. Na verdade, o Júnior de Orlândia é uma das 170 peças expostas nos museus do Agromen, entre máquinas agrícolas e carros, criados pelo agricultor e empresário José Ribeiro de Mendonça, há cerca de 2 décadas. A ideia era apenas dar um merecido descanso ao velhinho Ferguson 35, que desde 1953 trabalhou para sua família. Mas desde então, a coleção não parou de crescer. O quiosque onde ficava o item número 1 da coleção deu lugar a 5 galpões para abrigar toda a tratorzada e não só isso, também os carros. Além de toda a infraestrutura que o Aras Agromen possui para os nossos amados cavalos, ainda encontramos aqui os museus, que são incríveis, e muita área verde. Estamos aqui no meio de um aviário. Aqui você pode vir, entrar em contato com a natureza, ouvir o canto dos pássaros, conversar com os papagaios e sentir essa felicidade imensa que é a mesma que eu estou sentindo. No prédio principal estão as joias do museu. É o caso do pequenininho modelo F da Fordson, de 1917, com partida manivela e rodas de metal. O nome não é uma coincidência. O modelo foi mesmo criado por Henry Ford, na mesma linha de produção do famoso modelo T, e é o modelo mais velho do museu. Outra curiosidade é o Lenz Bulldog, alemão, fabricado em 1950, cujo funcionamento depende de um aquecedor localizado na parte frontal do trator. Perto dele estão o polonês Ursus, de 1949, símbolo de uma época em que o mundo se dividia entre capitalistas
e comunistas. O grandalhão exigia do motorista a condução em pé. No Museu da Agromen, há tratores para todos os gostos, de rodas altas e finas, utilizados para colheita e plantio em alagados, com esteiras em vez de rodas, com rodas de ferro e com imensas chaminés na parte da frente. Mas a principal atração, não se esqueçam, é sempre o cavalo. Por isso, todo cuidado com os animais é pouco. Vale a pena muita atenção, principalmente em épocas de prova. Todo animal em competição, ele está vindo da casa dele, ele passou por um estresse de caminhão, ele vai ter uma mudança na alimentação dele, ele vai ter uma mudança na água que ele consome, ele vai estar numa baia, né, que a gente chama lá no circo. Então já tem muitos fatores de estresse. Então a hidratação é super importante, se esse animal está comendo bem, se ele está bem disposto, exatamente porque a gente já pensa na cólica como um problema e quanto mais cedo a gente intervir, melhor. As lesões, assim, são animais atletas, então também estão sujeitos a lesões na parte de ortopedia mesmo, né? Ou tendão, ligamento, essas coisas. Então a gente também faz muito exame de claudicação por conta desse problema que pode acontecer no animal de esporte. Com certeza deve-se ter um bom plano com cada cavalo. Ele precisa se manter jovem por um bom tempo, porque ter um cavalo top é muito difícil. Quando você finalmente consegue é preciso não matá-lo em 12 anos, mas tentar mantê-lo trabalhando por pelo menos mais 5, 6 ou quem sabe 7 anos. Isso é planejamento. Não podemos saltar todo final de semana, nem querer vencer na sexta, sábado, no domingo com o mesmo cavalo. É necessário definir um primeiro lugar, qual a sua meta para o ano. Se for uma Olimpíada, nesse caso, é preciso fazer um plano anual para que o cavalo chegue em sua plena forma ao evento. Você não pode querer vencer 25 provas antes da Olimpíada. Saltar alguns bons GPS, poupar o cavalo nas provas da sexta-feira, habituais, qualificativas para os GPS, talvez nem saltar no sábado e depois saltar o GP no domingo. Depois, você programe um descanso de 2 a 4 semanas e somente então salte novamente. Essa é a opinião de um campeão e competidor, Bo Kristoffersen. No interesse do cavalo, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada como essencial. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o cavalo como um ser vivo e não pode incluir qualquer técnica considerada abusiva pela FEI. As confederações nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança do cavalo. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança do cavalo têm que ser aderidas não só em concursos nacionais e internacionais, mas também em treinamentos. As regras e regulamentações das competições têm que ser revisadas constantemente para garantir sempre a segurança do animal. Hoje você pode reviver comigo a história do Aras Agromen e conhecer sua incrível e grandiosa estrutura. Amanhã nós vamos voltar para falar ainda mais sobre a raça BH. Até lá! Tchau!